E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política e Debate. No caso aqui, o nosso vídeo de hoje é justamente sobre o nosso blog. Se você não sabia, nós temos um blog. Aqui está o endereço dele, politicaedebate.org, https politicaedebate.org. Essa terminação daqui é dessa matéria. E que matéria é essa? É a matéria que nós vamos apresentar agora. O nosso blog, então, é um blog sobre notícias atuais, opinião e debate sobre políticas e suas vertentes nos âmbitos nacional e mundial. Eu acho essa matéria bem legal. Vocês sabem que nós tivemos agora, quem na realidade sabe é quem acompanha a vida política, e especialmente a vida política internacional e a geopolítica. Se vocês não ficaram sabendo, nós tivemos um mega ataque do Irã, agora no dia 1º de outubro de 2024, em resposta, então, ao assassinato do líder do Hezbollah no Líbano, o Masoud Pezeshkian, é um nome estranho, né, a gente falar em português, e é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar aqui, o poder dos mísseis hipersônicos do Irã, como eles superaram a defesa israelense. Esse é o nosso tema de hoje, então. Então vamos ler aqui. Em 1º de outubro de 2024, o Irã lançou um ataque sem precedente contra Israel. Foi realmente espetacular, eu vi as imagens, né? Muitos dos mísseis realmente foram abatidos, mísseis e drones abatidos, mas você vê claramente uma quantidade também enorme passando pelo sistema de defesa e os clarões dele atingindo o solo. Então, em 1º de outubro, o Irã lançou um ataque sem precedente contra Israel, disparando entre 180 e 200 mísseis balísticos em 2 ondas sucessivas. Além dos mísseis balísticos, também estiveram dezenas, talvez centenas de drones também. Por que esse ataque foi feito dessa forma? Foi feito dessa forma simplesmente para sobrecarregar, saturar, como eles dizem, um sistema de defesa antiaérea israelense. Além do mais, para derrubar todos aqueles veículos aéreos não tripulados, né, os VANTs, Israel realmente gasta uma grande fortuna para fazer isso. E como nós dissemos também, foi uma represália então a Israel pelo assassinato do líder do Hezbollah, Masoud Pezeshkian. Foi forte essa declaração aqui do presidente do Irã. Não entre em confronto com o Irã, disse o presidente iraniano após o ataque a Israel. Nós temos ainda essa informação que na hora começou a ser noticiado. Os iranianos reivindicaram que seu ataque com mísseis e drones teve um sucesso de 90%, o que não foi confirmado por Israel. Lógico que não foi confirmado. Eu vi uma notícia atribuída aos israelenses que não teria sido 90%, mas teria sido 80%. E depois os israelenses conversaram sobre isso. A verdade é que sim, o domo de ferro, que é a última linha de defesa contra os ataques de mísseis, ele passou a ser chamado de peneira de ferro, porque simplesmente a maioria dos mísseis passou e atingiu o solo, né? E atingiu não só o solo, porque os alvos foram então objetivos militares importantes. Até então, Israel não era tocado por ninguém, né? Acho que a última guerra que teve em larga escala, tenho certeza, foi a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967. Né? A guerra, então, vencida por Israel, envolveu a Jordânia, envolveu a Síria e envolveu o Egito. E naquela oportunidade, então, os israelenses acabaram vencendo. Claro que venceram com a ajuda dos aliados na época, tanto dos Estados Unidos quanto também da Inglaterra. Mas voltando aqui, os mísseis iranianos miraram bases aéreas cruciais para a segurança israelense, incluindo a base de Negev e a base de Tafid, onde estão então abrigados jatos F-35. Vocês sabem que os jatos F-35 são jatos mais modernos do arsenal de guerra americano. E só um jato desse, a avaliação dele é de 100 milhões de dólares. O que se noticiou, claro que os israelenses não deram dessa torcer, é que muitos desses aviões foram realmente destruídos. Vazaram vários vídeos mostrando o estrago dessas bases aéreas, tá? Então a coisa realmente ficou feia. Nesse ataque, então, o Irã utilizou o míssil hipersônico Fatah-2, que é uma arma de alta capacidade de evasão, e também o modelo Shabat,
Shabat 3, conhecido pelo seu alcance médio, carga explosiva pesada. São mísseis realmente muito difíceis de interceptar, né? A gente está falando de um veículo que viaja a uma velocidade maior do que Mach 5. Vamos lembrar que a velocidade do som, que é a Mach, né, quando rompe, é de 340 metros por segundo. A gente está falando, Mach 5, está falando de 340 vezes 5, então a gente está falando de 1.700 metros por aí por segundo, né? Podendo também chegar esses mísseis, como no caso do míssil Kinzhal russo, a Mach 10, Mach 12. Então, os mísseis hipersônicos representam uma nova era na tecnologia de combate, porque viajam a velocidades acima de Mach 5. Eu não vou ler exatamente o texto, você que está acompanhando aí pode ler junto comigo, né, para não ficar muito cansativo. Mas realmente são mísseis que são extremamente desafiadores aos sistemas de defesa, que não estavam preparados para isso, não é? Então, o último sistema da defesa, que é em camada, como eles chamam, né, do sistema israelense, é o Patriot, realmente falhou, né? A primeira linha de defesa, então, é o Arrow, né, que pode abater mísseis, inclusive quase na estratosfera ou na estratosfera. E aí, claro que esse sistema Arrow, que é caríssimo, não deu conta, né? Porque os mísseis hipersônicos eles têm uma capacidade de manobra e de evasão em pleno voo, então não são mísseis balísticos como ICBM, onde se calcula o percurso e uma trajetória, ficando mais fácil você abater aquele míssil. Eles têm aletas ou asas, né, que se abrem no voo, né? Eles são lançados com as aletas fechadas e no voo elas abrem. Então, com essas aletas, com essas asas, eles voam e fazem manobra de evasão, e os mísseis, então, os sistemas de defesa, os antiaéreos não foram desenhados ainda para fazer essas correções em voo, então acabam sendo enganados, foi o que aconteceu, tá? Nós temos aqui o outro trecho do nosso vídeo, né, dizendo que, por exemplo, na Ucrânia, não é? Isso é bem interessante. É claro que você não vai ver isso nas mídias aqui do Ocidente. Na Ucrânia, por exemplo, se relata que as baterias do sistema Patriot, também que são utilizadas lá, deixou de ser usadas justamente porque era quase que impossível você fazer a interceptação dos mísseis hipersônicos Kinzhal. Então, eu vi uma notícia que foi até colocada aqui, que mais de 40 mísseis Patriot estavam sendo utilizados para bater um único míssil Kinzhal russo. É um custo absurdo, não é? Veja, se eu estou falando de 40, multiplica. Um míssil Patriot, ele vale 4 milhões de dólares. Então, estou falando de 40, estou falando de 160 milhões de dólares para abater interceptar, né, um único míssil hipersônico Kinzhal. É praticamente impossível, né? E tem um detalhe, os russos, eles não só miravam, na realidade, nos alvos, como por exemplo, uma subestação de energia, né, elétrica, mas eles miravam a própria bateria do sistema Patriot. E aí, inúmeras dessas baterias vêm sendo destruídas, né, durante o curso dessa guerra. Aqui está o custo de uma dessas baterias. Estamos falando aqui de $1 bilhão. 1 bilhão. Então, quando um míssil desses destrói uma bateria dessa, a Ucrânia passa a dever $1 bilhão e não pode fazer absolutamente nada. É como está colocado aqui. Essas baterias frequentemente são destruídas pelos ataques russos. Lembra que eu falei? Os mísseis variam entre 5 e até 12 vezes. No caso do Kinzhal, por exemplo, a velocidade dele para atingir 12.000 km por hora, ou Mach 10. Tá? Então, o nome Kinzhal significa, é bem apropriado, né? Kinzhal significa punhal ou adaga em russo. É assim, uma verdadeira flecha. E quando aquilo cai, você praticamente não vê o míssil. Quando o alarme de aproximação, por exemplo, em Kiev, toca com relação à penetração desse míssil balístico hipersônico
nos radares, ele não dá para se fazer nada, porque ele já atingiu o solo, de tão veloz que é. Essa é uma tecnologia bastante restrita de domínio, né? E é impressionante que até agora nós só temos, com mísseis operacionais hipersônicos, nós temos a Rússia, a China e o Irã. Então, impressiona que o Irã tenha desenvolvido tão rapidamente a indústria de armamento deles, que hoje é extremamente sofisticada. É claro que um grande aliado do Irã também, né, e a gente não sabe quanto tecnologia está sendo aportada, né, no esforço da indústria bélica iraniana, é a Rússia, né? Mas até o momento nenhum outro país detém essa tecnologia de armamentos operacionais hipersônicos. E os Estados Unidos estão já há alguns anos, né, numa corrida quanto tempo para desenvolver esse tipo de armamento, tanto para ataque quanto para defesa, mas não conseguiram até hoje. Tá? É incrível, né? A gente vai falar um pouquinho aqui também do sistema de defesa israelense e seus desafios. Nós estamos dizendo justamente o sistema israelense, ele era até então considerado inexpugnável. Na verdade, não se tornou nada inexpugnável. Caiu por terra essa mística. Israel possui um dos sistemas de defesa mais complexos, sim, 3 camadas, e robusto do mundo, com 3 camadas principais. O sistema Arrow 3 para interceptação de mísseis de longo alcance, e aí esse é o primeiro sistema. Quando os aliados, por exemplo, os americanos, né, com seus satélites de espionagem, identificam que um míssil foi lançado do Irã, ou seja, esse míssil vai subir até próximo da estratosfera e vai descer, né, já se dirigindo a Israel, né, esses são os mísseis que são disparados, o Arrow 3 tentando essa interceptação. Se eles falham, nós temos então mais próximos um míssil de médio alcance, que é o David Sling, que são para as ameaças de médio alcance. Então veja, nós temos um míssil hipersônico iraniano simplesmente se desviando de 3 sistemas de mísseis. 3 sistemas de mísseis, todos eles americanos. E por fim, o Domo de Ferro, o Iron Dome. Então é impressionante. E sendo o Iron Dome, então, destinado ao ataque de curto alcance, por exemplo, ataque de drone, tudo isso. É por isso que caiu uma chuva de mísseis lá sobre os alvos israelenses, né, escolhidos pelo Irã. Aqui tem até uma fotografia que vocês estão vendo ao lado, né? Não foram atingidos só a base aérea de 2 bases aéreas, especialmente, né? Mas também o próprio quartel-general do Mossad, conforme vocês estão vendo nessa fotografia. E o quartel-general do Mossad fica em plena Tel Aviv. Temos essa explicação aqui, né? Quando os veículos planadores dos mísseis Fatah se separaram dos foguetes, passaram a realizar manobras, mudanças de trajetória que confundiram as defesas israelenses. É isso que eu disse. Os sistemas antimísseis, incapazes de prever o movimento desses planadores, falharam em interceptá-los e os mísseis conseguiram atingir seus alvos. Nós falamos no início, 90%. Eu vi uma fonte atribuída a Israel dizendo que foram 80%. Se a fonte diz que foi 80%, muito provavelmente foram mesmo os 90%, como reivindicam os iranianos. E isso fica mais corroborado ainda quando você percebe que os israelenses rapidamente pediram socorro aos americanos. E os americanos agora vão ainda fornecer mais um sistema de mísseis, tá, para ajudar Israel se houver um próximo ataque iraniano. Então, como está escrito, é uma importante limitação de defesa, não, é uma limitação abissal das defesas israelenses contra as armas hipersônicas. Hoje, se a gente for olhar o cenário do Oriente Médio, você tem os Houthis atacando Israel com mísseis e com veículos aéreos não tripulados, os VANTs. Nós temos Houthis até usando armamento hipersônico, também contra Israel, usando armamento hipersônico também para atacar navios no Mar Vermelho e também drones, tá, avançados que também
fazem ataques contra navios no Mar Vermelho. E mísseis que também fazem ataques contra navios no Mar Vermelho. Então o cenário mudou muito. Israel ele está agora com vizinhos extremamente capazes de infligir sérios danos, realmente. Não é mais o cenário de 1967. Essa reflexão aqui, eu acho que ela é fundamental para a gente entender o impacto disso sobre a economia. Israel está com uma economia extremamente enfraquecida, por causa, primeiramente, da guerra contra os insurgentes na faixa de Gaza, contra o Hamas, e agora, mais ainda, contra também o Hezbollah. Além disso, nós temos agora também os gastos todos estão sendo feitos também com esse ataque do Irã. Então, vamos aqui aos custos para a gente ver como a situação israelense é complicada. O impacto financeiro desse confronto é significativo. Estima-se que o Irã tenha gasto mais de 200 milhões de dólares no lançamento de mísseis e drones. Nós estamos falando de 180 a 200 mísseis, a 200 milhões de dólares. Então, a gente está falando $1 milhão por míssil, no caso do Irã. Em contrapartida, Israel precisou investir cerca de $1 bilhão, ou seja, 5 vezes mais em sua defesa. Apenas um míssil do sistema Arrow 3, por exemplo, custa $2,5 milhões, enquanto o David Sling custa em torno de $1 milhão. O Iron Dome, apesar de mais econômico, custa entre 20 mil e 100 mil por míssil. Em comparação, os mísseis balísticos do Irã têm um custo unitário de $200 mil e os drones utilizados variam entre $2 mil e $50 mil. Bom, aqui se a gente for olhar, na verdade, se eu fosse falar em um custo de $200 mil, realmente como está apontado na literatura, nós teríamos tido um gasto de $200 mil vezes 200, não teriam dado então $200 milhões, teria dado 200 vezes 200, teriam dado 40, 200 vezes 200, 4 com 10 a 4, teria dado $40 mil. Não, na realidade, esse número aqui provavelmente deve estar errado, Mas teria sido um quinto, teria sido $40 milhões, não é? Estamos falando de $200 milhões aqui, então provavelmente foi em torno de realmente de $1 milhão, para cada, se a gente for atribuir só a questão de cada míssil lançado ser $1 milhão, aí daria 200 mísseis de $200 milhões, Mas os custos são extremamente proibitivos, e especialmente em relação a Israel, aqui que só nessa investida iraniana teria gasto aí $1 bilhão. Reflexões sobre o futuro, óbvio, não precisa nem discutir muito sobre isso, É uma nova era, o uso eficaz de mísseis hipersônicos pelo Irã, e pela Rússia também, coloca em evidência a necessidade de adaptação dos sistemas antimísseis convencionais. Esses sistemas todos americanos, todos que são produzidos hoje no mundo, não estão preparados nem de longe para essa nova geração de mísseis. Nem me refiro aos mísseis do tipo que carregam ogivas nucleares, que a Rússia já tem, que também são mísseis hipersônicos também. O mais moderno dele, eu acho que é o Samat, que eles chamam de Satan, e é um míssil que os sistemas de interceptação americano ou do Ocidente não têm a menor capacidade de nem imaginar derrubar um míssil daquele. Então é um cenário realmente novo, onde grupos atribuídos como terroristas já têm esses mísseis. Nós estamos falando dos Oitis, e as armas hipersônicas, são um diferencial nesse conflito moderno. Esse nosso artigo foi baseado nesse vídeo, o ataque do Irã que enlouqueceu Israel. É muito bacana esse vídeo, vocês podem
se quiserem assistir, né? Ir na nossa página e assistir, que é um vídeo muito interessante.